Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje estamos continuando o nosso curso de PHP que não termina nunca de tanta coisa que tem, mas vale a pena, você vai aprender realmente PHP, poder fazer qualquer coisa no PHP. É bem legal, você vai curtir pra caramba, porque você vai sair como o melhor programador de PHP do mundo, né, depois desse curso. Hoje vamos continuando aí, a gente vai ver referências em PHP. Agora eu vou começar a acelerar e colocar mais programação. Depois do curso, vai já colar nos frameworks. Você vai aprender todos os frameworks. Qualquer empresa que precisar de programador PHP está dentro. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Davis. Todos os dias tem vídeo novo aqui de tecnologia para vocês. De tudo que você imaginar, tá? De Windows, Linux, Mac, PHP, Python, C, tudo que você imaginar, tá? Bem legal. Java, Swift e vamos indo, tá? Seja muito bem-vindo. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like e compartilha. Não esquece de deixar like no vídeo e ativar seu sininho, porque vai chegar... Se inscreve, né? E ativa o sininho, que vai chegar muito vídeo top, tá? Eu vou depois entrar um pouco mais de inteligência artificial, robótica, tudo isso no canal. Vamos direto pro que interessa, referências em PHP. A gente já viu tudo isso no curso, tá? Desde a instalação de PHP até tudo. Vamos lá. Referências, o que são referências no PHP? Algum dos cursos mais completos aqui de PHP do mundo, acho, hein? Porque se você tá acompanhando desde o início, você vai ver quanta coisa tem aqui legal aqui. Vamos lá, então. Vamos falar de referências. Vamos falar de referências no PHP. Referência em PHP significa acessar o mesmo conteúdo de variável através de vários nomes. Isso não é parecido com ponteiros em C. Por exemplo, não é possível efetuar aritmética de ponteiros como referências, já que elas não são endereçadas à memória. Veja o que referências não são. Vamos ver o que referências não são agora, né? Para mais informações, referências são como uma tabela de períodos simbólicos. No PHP, o nome de uma variável e o conteúdo da variável são diferentes, de forma que o mesmo conteúdo possa ter nomes diferentes. A analogia mais próxima são os arquivos e nomes de arquivos no Unix. Os nomes de variáveis como o nome de arquivos, entretanto, o conteúdo das variáveis e os conteúdos dos arquivos. Então vamos ver. Bom, a gente já vai falar de como fazer referência, a gente já viu, inclusive, antes, né? Depois eu já vou na próxima página e a gente vai ver antes o que referências não são, tá? O que referências não são? Como dito anteriormente, referências não são ponteiros. Isso significa que é uma construção seguinte, não funciona. Então, primeira coisa, para usar referência em PHP, você vai usar esse ezinho comercial, tá? Este e comercial, ok? No seu teclado é o 7, o caractere tá em cima da tecla 7, normalmente nos teclados. Deixa eu ver o Mac aqui. É o ezinho comercial, perfeito? Normalmente nos teclados aí. Então, ele tem uma função que vai receber uma variável por referência, var, ok? Var, ele pega uma referência de global bus, full de bar. Então, ele está passando $bar para cá e ele vai $var, ele vai aplicar falando que essa variável recebe global de base. O que acontece é que var em full será ligado ao bar pelo chamador, mas depois de religada com o global não há como ligar bar ao escopo do chamador. Basicamente é isso, não são ponteiros, ok? Vamos continuando aqui. Bom, o que as referências fazem no PHP? Há 3 operadores básicas de se utilizar como referências: atribuição por referência, passagem por referência e retorno por referência, tá? Então aqui a gente vai ver as 3. Vamos ver primeiro a atribuição por referência. Bom, aqui a gente está falando que $A é igual a referência de $B. Repare que tem um ezinho comercial aqui. Isso muda tudo, tá? O que significa a partir desse momento? O que ele está falando? Ele está falando que $A não recebe o valor de $B, mas sim a referência de $B. Se eu mudar o valor de $B embaixo, o $A atualiza automaticamente. Tá? Isso é bem legal. Eu vou mostrar esse exemplo que vale a pena. Esse conceito é muito importante para entender. Vamos lá. Eu vou fazer um programinha aqui rapidão para a gente ver nesse vídeo. Olha que interessante. Se eu, no começo do script em PHP, eu falar só o seguinte: $A igual a $B, ok? Perfeito? Só que $A no começo, ele vale 10. O valor, já tem um valor, ok? Se eu der um echo aqui, por exemplo, eu vou colocar um echo A e B, para a gente ver os valores, tá? Ok? Então, $A é $A, né? E B, $B, ok?
Então aqui o que acontece? Ó, ele vai mostrar 10 e 10, perfeito? Nesse momento, ok? Então A vale 10, não, desculpa, B vale 10 no começo, opa, desculpa, B vale 10, ok? A igual a B, A e B valem 10 nesse momento. Vamos dar o output disso. Olha só, A e B valem 10. Perfeito, tranquilo, né? O que acontece? Se eu aqui embaixo, por exemplo, antes de dar um echo, eu falar assim, $B vale 5, ok? Eu estou mudando o valor de B. O que acontece com o $A? O $A continua valendo 10. Eu setei ela aqui, ela não muda nunca mais. E B vale 5. Então, nesse momento, vai aparecer 10, que é o $A, que ganhou ele aqui, e B 5. B foi alterado. Então, vamos lá. A10, B5. Vamos aplicar A10, B5. Legal? Beleza? O que acontece? Quando você fala que A recebe referência de B, que é o exim comercial, olha como muda as coisas. Nesse momento, o A está referenciando a variável B. Então, quando eu mudei B aqui, vai ficar A vai valer 5 e B vai valer 5. A, ela vai mudar eternamente. Quando B mudar, A muda. Olha só, agora vai, em vez de 10 e 5, vai aparecer A5, B5. Olha que interessante. Legal, né? Então é isso que é a passagem de referência no PHP. Esse exemplo que ele deu. Legal? Então aqui A e B apontam para o mesmo conteúdo, A e B são completamente desiguais aqui. Porque $A está apontando para $B e vice-versa. Mas assim, $A e $B apontam para o mesmo lugar, ok? Se você atribuir, passar ou retornar uma variável indefinida por referência. Vamos ver isso daqui para fazer esse teste? Olha só. Agora o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou falar que $A vale 3. Como aponta para o mesmo lugar, o B também é inverso. Vamos, ó. Então eu setei $A, valia B, não valia? Agora eu setei ela como 3. Vamos ver o que acontece com B, valia 5, hein? O que aconteceu? A e B são alterados. Então as duas variáveis praticamente são a mesma variável, tá? Se eu setar $A, ele seta $B inverso também, ok? Então a partir do momento que você fez a referência, uma é igual à outra. Mudou uma, ele muda a outra. Entender esse conceito é interessante, importante, hein? É coisa bem mais avançada. É bem importante ter esse conceito. Bom lá, se você atribuir, passar ou retornar uma variável indefinida por referência, ela será criada. Ó, por exemplo, aqui, ó, um function full, né? Ele retorna um $, ele recebe por referência $var. É $full de A será criado e setada para null, né? Ou aqui dá um exemplo de um array, B ele vai dando um dump aqui nesse caso. Vamos continuar então, aqui vai, ó, a mesma sintaxe pode ser utilizada como funções que retornem referências com o operador new. Por exemplo, full é igual a referência find var bar, ok? Então ele, aqui é um outro exemplo. Desde o PHP 5 new retorna referência automática. Então usar igual a e comercial nesse contexto é obsoleto, né? Até dar um deprecated ali, tá? Perfeito? Vou continuando então. O que referências não são a gente já viu. E agora a gente vai ver passagem por referência, que é essa próxima parte. A gente já viu, né? Que não são ponteiros, que a gente já acabou de ver, né? Realmente ela espelha uma variável na outra totalmente. Passagem por referência. Então, passagem é passagem de parâmetro para funções, tá? Então, você pode usar uma variável por referência e uma função da forma que a função possa modificar a variável. A sintaxe então, você tem uma função full, e recebe um $var por referência. E comercial, $var, ok? A referência, só para explicar melhor, quando você passa alguma coisa para a função por referência, tudo que você alterar nessa variável internamente, ela vai ser alterada, tá? Nem precisa nem dar o return, fica global pro script, seria mais ou menos isso, tá? Então aqui, ele passou var por referência. Ele simplesmente colocou um var mais lá dentro, tá vendo? Neste momento, o que acontece? Ele incrementou uma variável, é quase uma variável global, tá? Vou mostrar esse exemplo aqui que vale a pena a gente ver, olha que interessante. Tem um full, uma função full, recebeu por referência var. Quando eu altero aqui dentro da função, o escopo teórico dela seria somente dentro da função, ok? Mas nesse momento que eu incremento o var, esse var, no escopo público dele, que é fora da função, na verdade, o que aconteceu? Eu mudo a variável de parâmetro. Então, quando eu falei $full de $A, esse $A virou referência de var, eu alterei var, lembra o A e B? E quando ele sai da função, ele altera a variável. Então, aqui no caso, se eu der um echo em $A, a $A está incrementada, ela vale 6, olha que interessante. Pra gente dar uma olhada, entendeu? Ele realmente altera o valor da variável passada por referência, olha só, 6. Legal?
Então, isso é bem... Você pode passar, claro, que isso pode passar $B, $C, qualquer variável, né? É genérico, uma variável genérica é passada, e ele altera a variável que foi passada, é amarrada na função, né? $A, a partir de agora, ela muda o valor dela e retorna já alterada. Legal? Isso, basicamente, se tiver uma função que tem que retornar normalmente uma função no PHP vai ter um return, né? Então você vai, sei lá, return alguma coisa, return 0. É um return na função. Você poderia retornar arrays, né? Você poderia retornar um array, no caso. Só que aqui não. Aqui você pode ter, tipo assim, 10 variáveis sendo passadas e alterar as 10. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar uma função, uma variável B sendo passado. E em B, por exemplo, B, eu quero que B, $B menos, tá? Eu estou decrementando B. Neste momento, olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, B não, eu vou chamar de var_B, tá? var2 aqui, para ficar não misturar os nomes. var2. A minha segunda variável, uma vai incrementar, a segunda eu vou decrementar. var2, ok? Então, imagina assim. Eu tenho A valendo 5 e B valendo 5. Só que eu passo A e B para a função. Olha só, eu trabalho com duas variáveis simultâneas. No momento que eu dou um echo aqui, por exemplo, ó, $A, por exemplo, eu quero ver agora como ficou A e B, né? $A e $B. $B. Só vou colocar um Azinho na frente para a gente saber quais são A e B, tá? Então, nesse momento, o que vai acontecer? As duas variáveis têm o mesmo valor, só que uma entra na função e a outra entra na função. var1 e var2. Uma, ele aumenta, a outra ele decrementa. Então, vai aparecer 6 e 4. Entendeu? Com isso, uma função pode mudar dois valores ao mesmo tempo. Entendeu? Às vezes você pode gerar um dado e gerar um dado adicional, alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos lá rodar para a gente ver. Vai aparecer 6 e 4. Olha que interessante. A, 6, B vale 4. Bem legal, né? Passagem por referência, tá? Basicamente é isso, vamos ver mais. Não há sinal de referência na chamada da função, apenas definições de função, tá? Os itens seguintes podem ser passados por referência. Variáveis, no caso de full $, a gente viu instruções new, como full new de full bar. Então você consegue passar, inclusive, por referência, uma instância de classe. Legal, né? E referências retornadas como funções. Como? Aqui ele dá o exemplo, full recebe var como referência. Incrementa var. Daí ele passou, agora olha que interessante esse ponto. Função referência de bar. A igual a 5 return $A. Full de bar. Olha que interessante. O que ele fez aqui? Ele passou como referência uma outra função. Ficou mais complexo, né? Mas é exatamente isso, tá? Vamos rodar esse exemplo, que é bem interessante pra gente ver, tá? Aqui ele não vai dar nada, só vai dar um return, não vai nem echo. Mas o que aconteceu? Eu tenho uma função que recebe uma variável, ok? Daí eu passei essa bar, a referência de bar, uma função, referência, aqui, tá? Essa função, ele vai falar que A é igual a 5. Só que full vai incrementar A, então o retorno é 6, entendeu? A função retorna 5 e full da função, ele incrementa a função das 6, tá? Então, nenhuma outra expressão pode ser passada por referência, pois não tem comportamento definido. As seguintes expressões, passagem por referência, são inválidas, tá? Então, ó, full de var mais, function bar, isso, tá? Aqui, ó, produz um erro fatal, alerta distrito, porque essa função não é uma função de referência, é só uma função. Isso não funciona, tá? Basicamente é isso, vamos continuar aqui. Retornando referências, vamos dar uma olhada nisso. Como retornar referências, né? A gente até já viu no caso do A e B, a gente já acabou vendo isso. Bom, retornando referências. O retorno por referência é útil quando você precisa utilizar uma função para localizar variável cuja referência precisa ser obtida. Não use o retorno por referência para aumentar a performance. A engine é esperta e bastante para otimizar isso para você. Somente retorne referências quando você tem uma razão técnica para isso. Para retornar referências, usa sintaxe, tá? Então ele dá um exemplo. Ele fez uma classe full aqui, ok? Essa classe full tem um valor público de 42, ou o guia do mochileiro das galáxias, hein? 42. Public function get value olha só, public function referência get value. Return this value, né? Daí ele instanciou esse objeto no objeto full e falou assim, valor é uma referência do get value. My get value é uma referência que é 42, beleza? Daí ele falou que o objeto de value vale 2. Echo my value. Olha só que interessante. Imprime o valor que seja 2. Isso aqui é bem mais complexo, tá?
O ideal é que nem seja tão usado isso, porque aqui já começou a ficar, é tão complexo que você pode ocasionar até tipo erro em código nisso. Só para explicar melhor, ele falou o seguinte: instanciou um objeto. O valor é uma referência ao getValue, e o getValue é uma função referência, ok? Que retorna o valor 42. Nesse momento, ele setou o objeto para 2, ok? Como é uma função referência, a partir do momento que eu setei o objeto, a variável foi atualizada para 2, perfeito? Basicamente, é uma complicação que não precisaria fazer. Você poderia ter um getValue e um setValue, que seria muito mais leve para o seu script do que fazer essa referência. Toda essa complexidade, se você tiver um setValue, resolve, tá? Indico até usar um get e set, métodos mais públicos do que usar referenciação por referência. Isso pode complicar bastante, tá? Você vai complicar o que não precisa. Nesse exemplo, a propriedade do objeto retornado pela função getValue precisa ser assim assimilada, não copiada, como acontece, tá? Por referência. Então, esse exemplo basicamente é isso. Acho que não indico, tá? Mas se quiser fazer, dá para fazer. Destruindo referências. Agora essa próxima parte, destruindo referências. Então, destruindo referências. Quando você quebra uma referência, ela apenas para de fazer o apontamento entre o nome da variável e o conteúdo. Isso não significa que o conteúdo da variável é destruído. Isso é importante, tá? Então, o que acontece? Se você quiser destruir uma referência, você usa o unset, ok? É aquele exemplo do A e B. Vamos voltar para o nosso exemplo, né? Por exemplo, então, se você setar uma referência, ó, A igual a 1, B igual a referência de A, ok? Não precisa nem estar colado, tá? Pode ter um espacinho entre eles, tá? B igual a referência de A, perfeito? Eu indico até fazer assim, tá? B igual a referência de A para ficar mais prático, tá? Agora, o que você vai fazer? Você dá um unset em A. Nesse caso, ele não vai destruir o valor de A, ele só vai desreferenciar em B, ok? Ele vai destruir a referência com o comando unset, tá? Não apaga B, apenas $A, ok? Novamente, é mais fácil de analogia que o unlink para fazer isso, tá? Ele apaga, no unset ele vai jogar A para nulo, na verdade, mas o B ele só é referência, mas o B ainda tem o valor, tá? Você poderia dar um unset no B também, assim, se quiser destruir as duas variáveis. Vamos lá, demonstrando referências, para a gente saber como, né? A gente acessar saber das referências. Olha só, demonstrando referências. Vários construtores sintáticos em PHP são implementados através do mecanismo de referência. Assim, tudo o explicado aqui é somente sobre referência, também se aplica a construtores. Alguns desses construtores, como passagem e retorno de referência, mencionados acima. Outros construtores também utilizam as referências são, vamos lá, referências globais, né? Quando você declara uma variável global, var, ela está de fato criando uma referência para a variável global. O global significa que é o mesmo, ó, var, referência de global de var, tá? Basicamente é isso. O this, né, no método do objeto this é sempre uma referência à instância atual também. Basicamente isso é informação extra, tá? Então o que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, recapitulando referências em PHP que a gente viu aqui. Primeiro, o caractere para o que são referências, né? A referência é o mesmo conteúdo você acessa a variável com dois nomes diferentes e é diferente de ponteiro, ok? Como referenciar referência? O E comercial. Em cima da letra C, da tecla 7, aquele Ezinho comercial, beleza? E a partir daí, quando você altera o valor de uma das variáveis, a outra se altera automaticamente. Passagem para a função de referência que a gente acabou vendo, né? Isso você pode receber duas funções ou duas variáveis, alterar internamente, ele vai alterar o valor daquela variável que a gente viu. Então vimos aí referências, né, no PHP. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Davis, canal Davis Tecnologia. Todos os dias um vídeo novo de tecnologia para você. Estamos fazendo um curso de PHP completo. Você acabou de chegar, seja bem-vindo. Clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like. Deixa muito like no vídeo para o vídeo ser mais indicado para mais pessoas também. Se te ajudou, escreve aí nos comentários, tá? Deixa a sua opinião, que você está gostando, que você mudaria, se está gostando do curso, está aprendendo alguma coisa nova, tá? Agora é aqui e aqui o YouTube vai sugerir muitos vídeos para você. Continua assistindo. Se você chegou agora, tem a playlist aqui do começo do curso até este módulo e os módulos novos, tá? Quando sim ativado vai chegar em primeira mão. Tudo para você. Até o próximo vídeo. Tchau!